Fala pessoal, tô aqui de novo. Agora vamos para a parte 2 do nosso corretor de texto neural, né? Hoje nós vamos fazer o modelo propriamente dito, loop de treinamento, vamos treinar ele, talvez dar uma olhada já em alguns resultados preliminares, beleza? E eu vou começar com lembrando um pouquinho de como esse modelo deveria funcionar, tá? Então, lembrando só de um vídeo anterior, se você quiser ver no detalhe de novo a explicação, só voltar nele. Mas o nosso problema, o nosso problema ele é um problema de sequência para sequência, não é? Eu tenho uma sequência de texto que está escrita errado de alguma forma e eu preciso a partir dela gerar uma sequência de texto correta. Então, lá atrás eu mostrei para vocês que existe uma técnica, né, justamente chamada sec to sec, né, sequência para sequência, que é a técnica que geralmente o pessoal usa quando a gente está falando de RNNs, tá bom? De maneira geral, o que acontece é que a gente tem dois modelos, duas redes, um encoder, que vai encodar o nosso texto, né, de input, gerando uma representação qualquer. Essa representação a gente precisa passar para uma segunda rede, que é o decoder, e ele é o responsável por gerar o resultado que a gente quer, né? Vamos implementar essas redes. Então, já estou aqui no meu repositório. Vou abrir aqui, criar dentro do source model.py e vamos lá. Começar fazendo os imports básicos, né? Bom, acho que eu vou ficar só com esses aí. Eu vou ter uma class encoder, que é um sim, de novo. Eu não sei bem quais são os inputs, mas eu tenho uma ideia, né? Vou precisar de um vocab size. Perfeito, isso daqui. Vamos ver o que ele colocou aqui. Ele já criou um embedding, criou a LSTM, mas eu quero fazer ela de outra forma. Então, esse é o input size, né? Vamos deixar as coisas bem explícitas para a gente não se perder. Batch first igual a true. Como esse é o encoder e a gente quer gerar uma representação forte, nós vamos rodar ele de forma bidirecional, tá bom? O que mais que a gente tem aqui de parâmetros? Eu acho que são só esses. Temos o dropout, né? Posso pôr aqui. Eu adiciono o dropout aqui como um parâmetro. Vou deixar default 0. Beleza. Olha, eu poderia ter uma projeção de saída, mas eu acho que não é necessário, tá? Vou deixar desse jeito mesmo. Agora vamos fazer o método forward. Ele vai receber um X, que na verdade são os tokens. Vamos deixar mais explícito. Primeira coisa, o X é self. Transforma os tokens em... Aí tem uma coisa, né? A gente precisa ter a memória inicializada da rede. Não lembra como é que inicializa ela? Eu preciso do número de layers e aqui é duas vezes o número de layers. Eu preciso ter essa variável em algum lugar. Duas vezes o número de layers, batch size, que pode ser o x shape 0 e o hidden size, né? Que aqui ele já colocou. E o device é o x.device. Nós precisamos da variável hidden layers. Da mesma forma eu tenho que criar o c. E aí meu x e a atualização do h e do c. LSTM. Vou chamar de RNN. Que não precisa ser uma LSTM, né? Perfeito. E aí a gente pode retornar tudo aqui. Bem simples, só tem que se atentar que o formato do X aqui, o X ele vai ter o shape batch lane, né? E duas vezes o hidden size, como ele colocou aqui. Isso é importante. Beleza. Agora a gente tem que criar a nossa classe de decoder. E essa aqui, ela é basicamente igualzinha a que a gente fez no vídeo lá de geração de texto, tá? Deixa eu ver o que ele colocou aqui. Dá pra ver que ele não é muito confiável. Vou só colocar aqui o bidirectional que é false para ficar, né, bem explícito que essa rede aqui ela não é bidirecional. O resto ele até que acertou. Só que aqui eu vou ter um cell igual a none. Ops, precisa inicializar esse cara aqui. Nossa, mano, isso aqui tá me irritando. Então, se h is none or c is none, a gente inicializa ele dessa forma. Deixa eu ver se está certinho. Acho que tá. Vai ser isso aqui. H e C. Perfeito. Transformamos em embedding. Se eu não recebi memória, inicializa.
roda a minha rede, depois faz a predição, perfeito. Esse primeiro modelo, como é que a gente vai fazer? A gente vai encapsular esse cara aqui num corretor. Então, vou ter um terceiro modelo. Deixa eu só ver se o super tá aqui, tá? Ele não vai receber de decoder, ele vai criar eles de lá de dentro, tá? Então ele vai ter que receber o vocab size, todos os parâmetros dos modelos anteriores. Embed de... Tá, pode ser assim. Hidden encoder, hidden decoder, num layers encoder, num layers decoder e um dropout comum. Então aqui dentro do modelo, como ele já fez aqui, a gente cria ambos as redes. É isso. Eu vou precisar, tipo, é uma boa prática talvez a gente criar projeções. Na verdade, primeiro eu vou fazer do jeito normal e aí a gente vai ajustando. Então, beleza. Tem aqui Source Tokens e Target Tokens, que eu vou, na verdade, vou deixar assim. Então, o negócio é o seguinte. A forma como a gente vai passar a informação do encoder para o decoder vai ser usando as memórias que ele gerou, tá bom? Então, ele até fez aqui, né? Ele pegou inputs H e C, pegou do encoder, outputs H e C, rodou no decoder. Tá ok, mas eu poderia, tipo assim, o H e o C, eles podem ser none. Por que que eu tô fazendo isso? Porque na hora da inferência a gente não vai querer rodar tudo de uma vez, entendeu? Então eu vou fazer assim, se H e C is none, a gente vai rodar esse cara aqui. Meu Deus. E aí ele gera o H e o C. Se não, ele só roda esse camarada. Vai retornar o H e o C aqui também. Então o método forward é super simples. Mando os source tokens, encodo eles, pego essa memória que gerou, encodada, passo para o meu decoder e o meu decoder vai atualizar a memória a partir daí. Bom, vamos fazer o nosso train step agora. Então ele vai receber o batch, meus source e target tokens estão no batch. Aqui fica super simples, né? Na verdade... Ah, ele já projetou aqui, tá bom. Então é isso mesmo. Peguei do meu batch, vou rodar o forward vai me retornar já os logits, o H e o C. Perfeito, não precisa disso. Daqui a gente já vai calcular a nossa loss, né? Cross entropy, aí vamos lá. Quem é o input tensor? São os logits, a target tokens. Vou ignorar o index. Dessa vez eu vou fazer direito. Então eu vou source.tokenizer import pad token. Então eu vou importar o pad token certinho. Agora eu não preciso deixar hardcodeado. Vai ser o pad token que eu vou ignorar. E vou retornar a loss aqui. Mas aí lembra também do último vídeo prático. Eu preciso fazer um reshape desse cara. Isso aqui funciona. E a mesma coisa pro target tokens. Escrevi errado ali. Beleza? Lembra que isso aqui tem que estar esticadinho. E esse também, para a gente poder calcular a loss com a cross entropy. E vamos fazer o nosso valid step também. Então, eu vou fazer ele da mesma forma por enquanto. Mas tem melhorias que a gente pode fazer. Vamos colocar o nosso reduction none. E é isso aí. Então, o nosso modelo básico é isso aqui. Tem um decoder. Só preciso analisar se o shape disso aqui vai estar certinho. Na verdade, a gente tem um problema aqui. Na hora do decoder usar essa memória, na verdade aqui. Na hora de eu gerar as memórias a partir do encoder, o shape da memória vai ser algo do tipo 2, batch e hidden size do encoder, né? E a gente quer para o decoder batch e hidden size do decoder. Então a gente precisa dar uma acertada nessas memórias aqui. Para acertar elas, tem várias formas. Mas o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou criar camadas de projeção para a gente projetar elas para o tamanho correto. Então eu vou ter um self-proj. Vai ser Seria bom saber diretamente o tamanho do hidden decoder, né? Porque daí eles poderiam ter tamanhos diferentes. O hidden encoder. Justamente ele sabe aqui. Beleza, então tá certo. Então eu vou ter um proj C também.
vai ser a mesma coisa. Top. Aí, eu acho que eu vou criar uma função auxiliar para isso. Project Memory, que vai receber... Pode ser o H e o C direto? Não, pode ser... Eu vou chamar de M aqui, só. Então, lembrando que o shape da memória é aquilo lá, eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa, vou pegar o M, vou fazer um transpose, porque daí ele vai ficar exatamente dessa forma aqui, tá bom? Depois que eu fizer esse transpose, eu tô deixando linha a linha só para ficar claro o que está acontecendo, tá bom? Eu vou fazer um reshape, então agora a gente vai ter 2 vezes o hidden do encoder aqui no final. Aqui eu acho que eu preciso multiplicar também pelo número de layers. E aqui também o número de layers. Esse é o shape correto. Esse daqui é na verdade... Boa. Agora que ele está já ajustadinho, a gente vai fazer a projeção. Então agora ele vai ficar hidden size vezes o número de layers aqui. No final, a gente vai fazer o que ainda vai ser m.shape 0. Pode ser assim, pode ser exatamente assim. Então aqui eu vou ficar com batch, número de layers do decoder e h. E por último eu faço um transpose e retorno m. Beleza? Parece meio complicado. A gente precisa fazer esse transpose porque essa dimensão 2 vezes o número de layers está no começo. E aí se eu só esticar, vai ficar meio que desconfigurado, né? Então eu preciso, na verdade, fazer a transposição entre o batch e esse 2 vezes o número de layers aqui, para daí sim conseguir esticar a última dimensão, fazer a projeção e no final voltar todo mundo ao normal. Ter número de layers, batch e esse aqui, que é exatamente o que a gente está fazendo. Tá bom? Então, para ficar legal aqui, vou fazer o h igual a self.project. Espero não ter errado esses shapes, tá? Mas eu posso ter errado, a gente vai ver. Vou projetar o H e o C, self.project_memory, vou projetar o C também. Agora não deve ter problemas. Pronto, agora sim o nosso modelo está zerado. Para validar, eu acho que vale a pena a gente rodar aqui com dados dummy, só para, né? Corretor igual ao corretor, o cab size vou colocar 100, embedding vou colocar 128, encoder vou colocar 256, hidden decoder vou colocar 256 também, só para facilitar. Número de layers do encoder vou pôr 2 e número de layers do decoder vou pôr 2 também, só para a gente já pôr uma configuração completa e ver se ele funciona, né? Então, o meu input vai ser input, na verdade, x source, tanto faz, né? Low 0, high vai ser 99, tamanho dele, vou rodar, sei lá, um batch de 2, uma sequência de 50. E vou pegar a saída aqui, eu vou rodar só o forward, tá? Então, saída é igual a corretor, eu vou passar o x input. Pior que ele precisa dos dois, né? Bom, então x... Vou chamar de source, target, isso é a mesma coisa. Não gostei desse nome target, mas tudo bem. Vamos ver se isso aqui roda. Só dele não quebrar já vai ser bom, mas vamos ver. Vou pôr o corretor aqui no CUDA porque estava demorando muito. Eu vou fazer assim para ver se ele roda um pouquinho mais rápido. Ele não gostou aqui do source só porque rodar desse jeito vai ser ruim, né? Mas tudo bem. Deixa eu rodar de novo. O dropout ficou sem padrão, vou colocar aqui. Tá vendo que é bom testar? A gente vai já acertando algumas coisinhas, né? Olha, reclamou que não é contíguos. Então, na nossa projeção, vamos pôr um... Rodou, beleza. Então, só pra gente se certificar agora, vamos pegar os logits, H e C aqui. E vamos só printar os shapes, só pra ter certeza que tá tudo redondinho, né? Então, ó. Nosso input saíram para cada um da sequência e no batch 100 logits, que é o tamanho do nosso vocab, tá correto? O nosso que retornou, né? Vai retornar na verdade do encoder, então ele tem 2 layers, um batch 2 e o hidden size dele é 256, então tá certo. Tá correto. Beleza. Agora eu posso voltar ao meu source aqui. Parece que nosso modelo tá redondo. Então acho que agora a gente tá pronto para treinar, né?
Para o nosso script de treinamento, eu vou pegar exatamente o script que nós fizemos lá no vídeo de geração de texto. Nós vamos começar com ele. A gente precisa, obviamente, arrumar algumas coisas, por exemplo, o dataset é outro dataset do corretor, né? O meu modelo, ele é o corretor agora. Não vou mexer na valide por enquanto. Não vou mexer no train. Aonde que eu vou mexer? Na verdade, eu vou tirar esse modelo treinado big aqui. Vou deixar só o modelo treinado. Vamos lá. Dados. Vamos mudar para pegar a nossa base de treinamento. Então vai ser a base... Na verdade, vai ser o meu train set. Aqui já tem alguma diferença, né? Eu vou tirar essa linha. Meu treino vai ser, na verdade, meu pd.readParquet.trainSet. Minha validação também está em outro. Então, pd.readParquet.validSet. Validation. Dataloader vai ser o dataset. Na verdade, isso aqui é um dataloader mesmo. Foi mal. É aqui que eu mudo meu dataset do corretor. Já não lembro muito, então eu vou abrir ele aqui do ladinho. Que parâmetros que a gente tem nele? Temos o maxLane, augment igual a true e mask eu vou ligar também, vai ser true. Batch size pode ser 32 por enquanto, shuffle, o resto tá ok. Para validação, lembra que eu fiz o dataset de validação, na verdade eu preciso até importar ele aqui. Ele tem basicamente os mesmos parâmetros, né? Exceto que, na verdade, nem faz sentido esses dois parâmetros aqui, de augment e mask. Eu vou tirar eles, não faz nenhum sentido, ele não vai mascarar, então ele não precisa dessa função. O resto acho que tá tudo bem, né? Bom, acredito que sim. Ele só vai receber esses dois parâmetros mesmo. E o resto tá ok. Meu modelo agora ele é o corretor. Vamos dar uma olhada nos parâmetros também. O corretor ele vai receber um vocab size. Qual que é o tamanho do nosso vocab size? Posso olhar direto lá no artifacts, por exemplo. Ver até onde ele vai. Ele foi até 99, então o tamanho dele é 100. O tamanho dele é 100 mais 4 tokens especiais. Agora que nós temos no nosso tokenizador, né? Poderia pegar do tokenizador, né? Poderia ter uma variável lá com isso, mas enfim. Meu embedding, vamos começar com um modelo pequeno. Hidden size, aqui esses caras não existem, né, nesse modelo, então vamos lá. Quero meu hidden size do encoder, vai ser 256, hidden size do decoder 256, num layers do encoder. Vamos com uma por enquanto, num layers do decoder uma por enquanto. E o dropout vai ficar 0 mesmo, tá bom? Vamos de Adam com um learning rate, acho que eu vou pôr um 7 aqui, para deixar mais alto, tá? Eu acho que eu vou deixar mais alto no começo. Número de épocas, cara, essa base é bem grande, então acho que dá para ser uma época só e olha lá, né? E pronto, acho que agora está configurado o nosso treinamento. O resto, teoricamente, eu não preciso mexer, né? Vamos ver o que vai acontecer. E talvez eu possa pôr esse max lane para 100 no começo, para deixar ele rodando um pouquinho mais rápido, só para a gente validar o que está acontecendo, né? Vamos treinar. Ai meu Deus, eu tô no source. Bom, deu um erro aqui já. Source augmentation import augment text. Ele não conseguiu importar porque a função chama text augmentation, na verdade. Então vamos lá no nosso dataset, chama text augmentation. Tinha colocado o nome errado. Boa. Vamos de novo. Não sei porque ele faz isso. Mais um erro. Já sei por que agora. Na verdade, o nosso dataset ele retorna 3 valores, né? A gente tem que ir lá no nosso modelo, que é o decoder tokens e o target tokens. Quem entra aqui é o decoder tokens, mas aqui tá certo. Target tokens. Vou copiar essa parte pro train step. Vamos de novo. Começou e agora parece que tá indo beleza, hein? Tá treinando. Xiii, explodiu. Vamos lá. Eu acho que o problema que tava dando era porque não tava com o index bonitinho. Então eu coloquei um reset index aqui, onde a gente faz o load dos dados. E agora tá indo. Vamos ver a validação. Rodou. E eu descobri, tá, o porquê dessa diferença da loss da validação. Depois a gente vai corrigir isso. Mas é por conta do ignore index. Ele tá colocando loss 0 pro onde tem padding. E
E aí, obviamente, né, quando faz a média, o valor ele fica mais baixo. Mas depois a gente vai corrigir isso daí. Bom, tá rolando o treinamento, tá? Bom, enquanto tá rolando aqui o nosso treinamento, a gente vai precisar dar uma olhada, né? A gente vai precisar ver como é que tá a performance do modelo, enfim, ver se ele está realmente aprendendo alguma coisa. Então vamos já fazer uma mini inferência aqui, um script de inferência, para a gente conseguir acompanhar a evolução da performance dele, tá? Então vou criar aqui um inference.py, vamos fazer todos os imports, vou precisar também dos tokens todos. Vamos lá. Para nossa inferência já ficar legalzinha, eu vou colocar aquela função de arruma tamanho aqui, vou copiar ela do dataset. Vamos criar uma função generate. Receber um model, texto de referência, tokenizer e o max length. Dessa vez eu não vou deixar ele como parâmetro não. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer, tokens ref, tokenizer, tokenize, ref text, certo? Tokenizei. Junto com a tokenização, eu já vou adicionar o begin of sentence e o end of sentence. Próxima coisa, agora a gente tem que arrumar o tamanho, né? O mesmo max length. Input ref, transforma agora em tensor. Int device igual a device. E tem mais uma coisa, eu preciso ter a dimensão de batch, colocar dentro de uma lista. Os tokens gerados, vou começar só com begin of sentence, certo? E aí aqui já vem um pulo do gato que a gente vai precisar fazer na nossa inferência. Eu não quero, para cada novo token que eu colocar, ter que rerodar o decoder ou o encoder, porque isso não faz sentido, né? Depois o encoder vai atualizar as memórias e eu não preciso rodar ele nunca mais. Então eu vou rodar o encoder de forma separada. Então, encoded, na verdade aqui eu não quero aquela saída, mas eu quero o H e o C, model.encoder, passar só o forward, né? Só ver se ele está retornando desse jeito mesmo. Nosso encoder, ele volta desse jeito, tá bom? Então tá perfeito. Aí lembra que o nosso camarada corretor, ele precisa corrigir as memórias? Ele faz um... Então vou fazer igual a model project memory. E eu acabei de pegar um erro aqui já. O project memory, ele tá usando... Primeiro, ele não tá... Ele tá projetando só usando o proj_h. Tá errado, né? Então vou até parar esse treinamento aqui já. Eu vou mudar isso aqui para o H e para o C. E a gente vai fazer a mesma coisa para ambos. Então esse aqui é tudo H. Vou pegar esse contíguos aqui e jogar aqui. Vou retornar H e C. E eu vou fazer exatamente a mesma coisa para o C. Nosso cell state. Mais fácil. Oh meu Deus. Pronto. Posso começar meu treinamento de novo. E vamos voltar lá na inferência. Então vai ser o H e o C é o project memory. H e C. Tá escrito certo, eu acho. Agora a gente vai gerar os tokens. Então meus input tokens vai ser um torch tensor tokens device torch no bread coder. Vamos passar os input tokens H e C, certo? E next token logits é só logits. Opa, deu ruim aqui. A gente já volta. Na verdade, deixa eu terminar a lógica aqui de inferência e aí fica mais fácil. Esse tokensgen também, eu vou sempre colocar só o último, tá? Que aí não faz sentido, né? Eu rodar toda a sequência se eu só quero o último. Então aqui eu pego só o logit do último. Para escolher, aqui é uma parte bem importante, tá? Para escolher qual que vai ser o token predito, como se trata de um corretor, então a gente tem resposta certa, né? Eu não vou fazer a amostragem igual a gente fez no vídeo lá da geração de texto, tá bom? Aqui sim eu espero que o modelo aprenda e eu vou pegar sempre o token de maior probabilidade, para que eu não acabe pegando algum cara sem querer. Se eu trocar uma letra sem querer, já cagou minha geração, né? Minha correção. Então aqui vai ter que ser o argmax mesmo. Tá bom? Então o próximo token vai ser o meu torch argmax do next token logits. E aí eu já vou fazer um detach o item para pegar só o valor e vou adicionar nos meus tokens gen. E aí se o next token for igual ao end of sentence, a gente só dá um break
e vamos retornar o texto gerado, beleza? A lógica de inferência é bem simples, só tem esse detalhe aqui agora do decoder rodando separadamente. Isso aqui também podia estar encapsulado dentro do modelo, tá? Mas aqui fica bem explícito o que está rolando. Agora vamos arrumar lá a treta que deu aqui na projeção. Ele não gostou. Por que será que ele não gostou, né? Porque tá escrito errado aqui as coisas. Falta treinamento. Voltamos ao treinamento. Agora sim tá rodando. Estão corrigidos os problemas. Vamos dar um tempinho para ele treinar aqui. E a gente volta para testar a inferência. E ver se o modelo está aprendendo alguma coisa ou não, né? Bom, o modelo treinou um pouquinho. Eu coloquei aqui a inicialização no script de inferência, junto com alguns poucos textos para a gente testar e ver o que acontece, tá bom? Vamos lá, abrir um novo terminal. Faltou fazer a coisa load state ticket, .load, modelo treinado, .pt. Na hora da verdade, hein? Será que vai corrigir alguma coisa? Xiii, deu ruimzão a inferência. Na hora de rodar o decoder, deixa eu ver uma coisa. 2D input. Ele tá falando que tá unbatched. Deixa eu ver se tem algum erro aqui. Tem que colocar mais uma lista aqui. Ops, estava escrito errado. Agora vai. Não. Aqui também tá escrito errado. Tá vendo que eu tô precisando muito desse corretor, né? Tô escrevendo tudo errado, pô. Ahá! Olha só. Esse aqui é um teste. Ó, tá escrito tudo cagado. E aí, esse aqui, até eu te parece ver e comer a voz. Não ficou legal, não, mas ele escreveu. Estou bem em você. Ó, aqui já foi, hein? Top. Estou com formo e pequenos. Ele, sei lá. Ele viajou. Mesmo que você tenha a fazer. O que você tá fazendo aí? Quase. Temos que fazer a coisa de mentiras. Não. Digins programa de que eu não posso ter uma. Tá bom, ainda não tá legal. O estou bem em você, ele conseguiu corrigir. Então, sinal de que o modelo funciona até certo ponto. Não tem nada de errado aí no nosso loop de treinamento, nos dados, no modelo. Mas o resto ele não conseguiu fazer. E tem uma coisa que é, mesmo quando está escrito certo, ele está escrevendo errado, né? Pode ser um problema só do tokenizer, porque realmente esse tokenizer fica um pouco mais difícil dele escrever, mas ele deveria conseguir escrever, porque eu estou bem em você, ele conseguiu. Pode ser um problema do modelo mesmo, ele ainda não treinou muito, né? A gente pode deixar ele treinar mais, ou é por ser um modelo pequeno. Enfim, esse daí precisa melhorar. Vamos deixar mais um pouquinho aqui e dar uma olhada de novo. Bom, o modelo treinou quase o dobro da última vez, já passou aqui dos 30.000 steps. Vamos dar uma olhada se melhorou um pouquinho aqui a nossa inferência, tá bom? Olha lá. Esse aqui ele melhorou. Para você ver a correção. O estou bem em você, ele continua cravando. Tem como forma quero piar. Melhorou, mas ainda tá horrível, né? Meu Deus, aqui ele transformou em mesmo, que é ok. O que é que você está fazendo isso? Não funcionou. É isso, não tem para fazer de minhosos. Também não, né? Tá um pouco longe aqui ainda de conseguir acertar. Vou fazer o seguinte, para a gente ver se vai funcionar mesmo isso aqui, eu vou apelar, eu vou parar esse treinamento, eu vou treinar um modelo bem maior, tá bom? Por mais tempo para a gente ver o que acontece. Bom, é isso aí, galera. Eu coloquei aqui para treinar então um modelo que tem tudo em dobro, então dobro do embedding, hidden size também maior e 2 camadas, tá? Na minha cabeça, esse é um modelo já de um tamanho razoável. E eu ajustei aqui um pouquinho o learning rate e modifiquei ligeiramente aqui o loop de treinamento para treinar até 100.000 steps, tá? Que eu acho que para a gente validar aqui que funciona é suficiente. Então, ele treinou, tá? Chegou até losses bem interessantes aqui. Demorou um pouco. Acho que foi
sei lá, cerca de umas 2 horas, mais ou menos. E vamos ver como é que fica a inferência dele. Python Inference. Vamos dar uma olhada junto com as frases de referência aqui. Assim, esse aqui é um teste para você ver a correção. Esse aqui é um teste para você ver a correção. Perfeito, correção perfeita. Estou bem em você. Estou com fome, quero pizza. Estou me focado, quero pizza. Tá bom, não foi 100%, mas percebe que ele errou só essa palavra, duas palavras, né? Mas ele até ajustou aqui a repetição do acento no final. Meu Deus, o que você tá fazendo aí? Meu, o que você tá fazendo aí? Boa, ele errou só a primeira palavra, que também serve, né? Aqui ele interpretou isso aqui como um erro de digitação. É isso, não tem o que fazer, aceita que foi menos ao invés de dói menos. Aqui também ele errou só essa palavra. E o último, que era digitando super rápido aqui no meu teclado, aí sim ele, né, digital do superior arquiteto no meu telaco. Acertou 2 palavras só de todo o resto. Mas assim, deu pra ver que tivemos um avanço significativo. Ele tá querendo funcionar, funciona na maioria dos casos aqui. Às vezes não de forma perfeita, dá pra ver que às vezes ele erra uma palavra. Aí sim, muito mais por conta do nosso tokenizador, mas a gente pode tentar melhorar isso. Para melhorar, tem uma técnica que a gente pode utilizar, que é modificar o nosso modelo para, ao invés de ele usar diretamente a memória do encoder, a gente colocar um mecanismo de atenção para que o decoder preste atenção em cada um dos tokens que o encoder codificou, tá bom? Presta atenção um pouco da explicação, intuição aí sobre o que é esse método. Bom, pessoal, a ideia é a seguinte. A gente tem aqui a nossa RNN, que precisa encodar lá, então ela roda aqui o encoder todo, toda a sequência do texto, beleza. Gerou lá a nossa representação, que é o que a gente usa para decodar o texto. Só que acontece, essa representação ela é tão pequena, né, para a gente conseguir guardar todo o texto aqui nela, que quando a gente vai fazer a decodificação com o decoder, ele se aproxima ali, ele tem uma ideia, né? A representação até meio que está apontando bem a direção, mas não está exatamente o texto. Então ele acaba substituindo, por exemplo, a nave por um veículo. É famoso, né? É famosa aqui, tem toda uma explicação do porquê ela é famosa, mas isso se perde lá dentro da representação e o decoder acaba, né, tendo que dar uma improvisada aqui com mais ou menos o que ele sabe. É igual a gente, assim, se tem alguma coisa que, por exemplo, você estudou há muito tempo atrás, sei lá, no tempo da escola, e alguém te pergunta, pô, você já ouviu falar disso? Você tenta lembrar, pô, eu lembro que era mais ou menos tal coisa, mas eu não lembro. É exatamente o que está acontecendo aqui com a nossa rede. Ela não está conseguindo lembrar de qual foi a entrada para ela conseguir escrever aqui certinho no detalhe, né? E aí a forma da gente corrigir isso é tornando a representação mais poderosa ou usando melhor as representações que o nosso encoder está gerando. E aí como é que isso acontece? Imagina que de novo a gente está rodando lá o encoder e dessa vez está vendo que eu estou guardando o output, o Y, né? Então ele vai rodando um por um, gerando as saídinhas. Esses Ys a gente vai guardar não mais agora a memória, que é um vetor único, agora a gente tem vários vetores, um para cada token. E o que a gente vai fazer? Quando eu for fazer o decoding, a minha memória vai bater lá nessas representações, a gente vai fazer uma continha. Essa continha vai gerar para a gente um mapa de atenção, um mapa de contexto. Ele vai falar assim, cara, dado o meu estado atual, H0, e dado tudo que foi encodado lá antes, né, o Y0 aqui até o Y5, o que é mais relevante para mim nesse momento? Que informação que eu preciso pegar aqui dos Ys que é importante eu usar agora? E aí a gente acaba calculando essa matriz aqui, onde quanto mais verde, maior a importância, mais atenção eu tenho que prestar nesse token específico.
Entende? O jeito de fazer isso é simplesmente uma multiplicação de matrizes aqui. A gente trata o H0 como se fosse uma matriz, né? Só que só de uma linha. E aqui a gente concatena esses caras todos, né, empilha eles, forma uma outra matriz. Fazendo o produto interno, na verdade, entre o H0 e cada um desses vetores, a gente consegue gerar um score de quão alinhados eles estão, quão similares eles estão, o que, que o H0 está procurando, né? Então é meio que isso. Ele gera aqui pesos, então, de importância para cada um dos códigos. A gente usa esses pesos para gerar um vetor final, que é o que a gente vai concatenar aqui. A gente vai chamar de contexto. E isso, esse vai ser o novo input do nosso decoder, tá bom? Então, baseado na memória, eu crio um vetor, na verdade, aqui de atenção, uma matriz de atenção para tudo que foi encodado. Eu uso essa matriz para gerar esse vetor de contexto, agora eu concateno na minha entrada. A minha RNN vai conseguir falar que é a nave, porque é onde ela está prestando mais atenção aqui, no comecinho. Beleza? E vou atualizar minha memória. Agora, a minha memória nova vai fazer a mesma conta, vai bater lá, vai gerar de novo uma matriz de atenção. E aqui eu estou acumulando elas para você conseguir ver mais ou menos ao longo do tempo. E lógico que não está token aqui, porque ia ficar muita coisa, mas é para passar uma noção. Então, a memória nova agora, ele chegou até na nave aqui e a nave está prestando atenção. Ela está falando, pô, Millennium Falcon aqui parece ser importante para esse token. De novo, usa essa importância para gerar um vetor de contexto, que a gente vai concatenar na entrada. Pô, ele gerou agora Millennium Falcon. Então, a gente está de melhor a informação que estava encodada lá antes. Ao invés de juntar ela toda num vetor único e correr o risco de perder informação aí no meio do caminho, porque a frase pode ser muito longa, aqui a gente está selecionando em tempo de execução o que é mais importante, usando isso para gerar a entrada nova da rede. E assim vai. Ela vai se atualizar, vai gerar uma memória nova. Essa memória nova, de novo, vai bater lá, vai atualizar a matriz, que vai gerar um vetor de contexto e vai escrever tudo bonitinho. Entendeu? Até a gente chegar no final. Então, step por step, ele vai fazer a mesma conta, vai atualizar a memória nova, vai bater lá de novo, vai gerar um novo vetor de contexto, vai gerar aqui o texto e vai atualizar a memória nova, vai lá bater e assim sucessivamente, até a gente chegar na geração. Beleza? E no final da geração, a gente vai ter percorrido toda a frase, mapeado a atenção do começo ao fim. Esse mapa ele não é importante, né? Na prática, a gente vai vendo uma linha por vez durante a geração. Mas aqui eu quis deixar a matriz completa para vocês terem uma noção de que, tipo, pô, quando eu estou bem no comecinho, geralmente ele vai querer prestar atenção no começo do que foi encodado. Mas, por exemplo, a nave dá uma atenção alta para o Millennium Falcon, para o nome. Ele sabe que, então, que Millennium Falcon, na verdade, está relacionado à nave. Ele começa a fazer essas relações, né? Famosa está relacionada a Millennium Falcon. E interessante, ó, rápida, que está lá no final, o que é rápido? Rápido é a nave. Então, ele precisa aprender que rápido está relacionado com a nave que está lá no começo. Então, conseguir fazer esses resgates de informação, né, de coisas que estão muito longe, esse é o poder da atenção, é para isso que ela existe. E isso deixa o modelo poderosíssimo agora. Tanto para conseguir fazer a task que a gente quer, quanto para estender o contexto, que é a RNN, que é limitada por conta da memória dela, que a gente está tentando guardar tudo na memória, mas se a gente implementar isso daqui, a memória ela fica um pouco mais livre para ficar de olho mais na região atual. E, portanto, a gente consegue gerar até sequências maiores do que uma RNN sem isso e que fazem sentido, que são mais assertivas, né? E é muito interessante, né, a rede conseguir aprender sozinha o que se relaciona com o que. Isso aqui é muito poderoso e é a porta de entrada para as arquiteturas mais modernas como o Transformer, né, que funcionam muito focados nesse mecanismo de atenção aqui.
Essa tensão específica é a tensão que a gente vai implementar, a tensão de Banador, que foi uma das primeiras, assim, uma primeira proposta e foi muito utilizada, tá, nas RNNs para sistemas de tradução, geração de texto, como eu disse, até de áudio, enfim. Isso aqui é bem poderoso para as RNNs, tá bom? Boa. Para implementar isso daí, é direto aqui no modelo. Então, o que que eu vou fazer? Vou, na verdade, criar uma outra classe, um outro decoder, aliás. Então, eu vou pegar aqui meu decoder, copiar, e vou criar um attention decoder. Ele vai ter todos os mesmos parâmetros, na verdade, praticamente todas as coisas são iguais aqui. Projeção, basicamente tudo igual. O que que vai mudar? O método dele. O método forward, ele vai receber, na verdade, os tokens do encoder. Na verdade, encoded, vou chamar. Vai ser os embeddings encodados. Ele vai receber os tokens. E até aqui tudo bem. Isso daqui continua igual. Só que aí aqui começa a mágica da tensão, tá? Então é o seguinte. A gente vai fazer isso aqui num loop. Vamos criar uma lista com outputs. E vamos lá. Para cada índice, né? Aqui. A gente vai fazer o seguinte. Quem que é a entrada atual? Vai ser o meu X, o índice I até o I mais 1. Por que que eu estou fazendo isso? Para ele ficar com o índice, ele ficar com as 3 dimensões. Já vou mostrar qual que vai ser o shape. Né? O shape dele vai ser batch 1 e hidden size, beleza? Hidden size aqui. Na verdade, embed, né? Aí, vamos pegar o nosso current age, que vai ser só o H-1, vai ser a nossa última memória. Por que que eu coloco isso? Porque lembra que a primeira dimensão dele é o número de layers, então eu posso ter mais de uma. Aqui eu garanto que eu tenho o número de layers, então esse aqui é o batch hidden size, o shape. Tá bom? Aí vamos lá. A gente vai calcular o score. O score, só para deixar anotado aqui, ele vai ser o encoder, out, multiplicação de matriz com o current, com a memória atual. Lembra aquela conta, eu estou criando uma matriz de atenção. Esse aqui é batch, len e hidden size. O seu calendário, bloco 1 hora, começa em 5 minutos. Batch, len, hidden size vezes batch, hidden size e... Ou seja, isso aqui vai virar um shape batch. Ignora a dimensão de batch. Pensa na multiplicação de matrizes que vai ser LH por H1. Então eu vou ter L1, meu score. Eu vou usar uma função do PyTorch que é o torch.bmm, batch matrix multiply. Então, multiplicação de matrizes em batch, que espera exatamente tensores com 3 dimensões. Então, eu vou pegar multiplicar pelo meu current age. Só que, como ele só tem 2 dimensões, eu preciso dar um unsqueeze na dimensão 2, porque ele só tem essas 2 dimensões. Quando eu faço unsqueeze no 2, eu estou inserindo uma terceira dimensão, né? Eu estou falando para ele assim, insere uma dimensão no índice 2. De 0, índice 1, ele vai inserir um índice 2 aqui. Vai ficar desse jeito, tá bom? Que é exatamente o que a gente precisa para poder multiplicar. Vai multiplicar, depois que multiplica, o shape disso vai ficar exatamente como eu falei, batch, L e 1. Ele é meio desnecessário. Então eu vou fazer o seguinte, vou dar um 2. Então eu vou efetivamente remover esse 1 e vai ficar só batch L, tá bom? Boa. Agora eu faço o meu soft score, que é a minha matriz de atenção, a mesma que eu mostrei no slide. Aqui a gente aplica um softmax no nosso score, né, na última dimensão, ou seja, nas linhas, e vou dar um unsqueeze agora no 1, para que isso fique com batch. Antes ele era só BL, né, igual a linha anterior. Como eu dei um squeeze no 1, eu estou inserindo uma dimensão aqui. Vai ficar B1L, tá bom? Batch 1 e sequência. O que falta agora? Vamos criar o tal do vetor de contexto. No slide eu não contei exatamente qual que é a conta. Agora vocês vão ver. Meu contexto vai ser outra multiplicação de matriz, BMM. Que multiplicação é essa? O meu soft score, ou seja, minha matriz de atenção que eu calculei antes,
vezes... Ops, aqui não precisa por vezes, né? Já está na função. O encoded, tá bom? Então eu estou multiplicando de novo um L por um cara que é B, L, A, vai ficar B, H, que é exatamente o meu contexto. O vetor único para esse camarada aqui. Perfeito, né? Agora precisa concatenar com o input, ou seja, o meu input do decoder vai ser um tortcat current input, que é o cara que a gente já pegou lá em cima. Current input, vamos lembrar que ele está aqui, ele é B1 embed. Aqui eu tenho um H, ou seja, eu vou concatenar nessa última dimensão 2 aqui. Então, context, dimensão vai ser 2. E eu vou acabar ficando com um cara que é bet1 embed mais H. Beleza? Agora sim a gente vai rodar isso no nosso decoder. Eu vou ter out, AC igual a self RNN, input decoder, HC. Aí é o seguinte, essa saída a gente pode reaproveitar o nosso contexto para fazer a projeção da saída, ou a gente pode só pegar esse out aqui e usar. Para ficar mais forte, eu vou aproveitar, então eu vou falar assim que dá para aproveitar e usar o contexto na projeção final também. Então, fazer um out concat igual a tort.concat out com a nossa atenção, né, nosso contexto. Só falta pôr isso numa lista. E aqui de novo, dimensão 2, mesma coisa. Esse cara vai ser a mesma coisa, né? Bet 1, só que esse aqui é H mais H, tá bom? Ao invés de ser o embed, né? E meus logits agora vai ser self. Eu quero chamar isso aqui de proj, que eu não gostei muito. Desse jeito que tá. Out concat. E aí meu outs append current logits. Beleza? Então aqui foi acumulando todo mundo. No final, meus outputs é a concatenação desse meu outs aqui, na dimensão 1. Porque ele é um aqui, então eu vou concatenando ao longo da sequência, né? Basicamente isso, né? Já estou preparado para retornar. Vou retornar exatamente meu outputs. E o H e o C, eles já foram atualizados, então posso já retornar esse aqui que ele vai ser o último mesmo. E parabéns, foi implementada a atenção. Então, só para recapitular aqui bem rápido, eu gero um score multiplicando o que rodou lá no meu encoder, o que foi encodado no encoder, com a minha memória atual. Lembra que eu mostrei no slide lá que eles interagem dessa forma. Isso me gera um score. Para eu transformar o score na matriz de atenção, ou seja, ter pesos que somam 100% lá, né, ou 1, eu aplico um softmax. Então, é isso aqui que vai gerar aquele quadrinho bonitinho lá, verde, que eu mostrei no slide. Tá bom? Só que o quadrinho não serve, eu preciso de um vetor de contexto. O vetor de contexto ele é justamente esse quadrinho que me diz o peso de cada token, a importância de cada token, quanto eu devo prestar atenção em cada um. Se eu multiplicar ele pelo próprio token, né, e somar, no final das contas isso aqui é uma multiplicação de matriz, é praticamente a mesma coisa que fazer uma soma ponderada, né? Eu gero meu vetorzão de contexto, que é o que eu uso para concatenar na minha entrada, e aí sim, depois eu gero a minha saída. Igualzinho eu mostrei no slide, tá bom, gente? No final, na verdade, para eu projetar o meu logit final, eu ainda estou concatenando de novo o contexto aqui. Não precisava, tá? Eu posso usar direto o out. Mas é que eu acredito que desse jeito pode ter um ganhozinho aí, um ganhozinho incremental. Beleza? Eu preciso fazer o meu novo corretor, porque algumas coisas vão mudar. Por exemplo, aqui no decoder não está muito claro o que é esse H, né? Porque eu estou falando que deveria ser o H do decoder, mas eu estou usando a mesma notação para o encoded, né? Então a gente precisa garantir que o encoded na verdade tem esse shape
E, enfim, vai mudar um pouquinho, né, o corretor. Então eu vou criar um outro corretor. Eu vou copiar aqui o corretor anterior que a gente tinha também. E vou, então, meu attention... Nossa, vai ficar bonito isso aqui, né? Attention corretor. Vou colocar corrector. Ele vai ter as mesmas coisas. A diferença aqui vai ser um attention decoder aqui. Essas projeções, elas vão ser diferentes. Na verdade, agora eu não preciso mais de duas projeções, porque eu não vou mais projetar as memórias, eu vou projetar e a saída é uma só. E eu vou chamar isso aqui de proj-code. Proj-encoded, melhor. O que vai acontecer? Esse encoded, o shape dele é bem mais comportado, né? Ele é simplesmente 2 hidden layer do encoder por hidden do decoder. Bem mais simples, né? Esse project memory eu não vou precisar mais, então vai ficar mais simples. Aí vamos lá, meu forward. Quero facilitar, tá? Então vou chamar de x encoder, x decoder. Mais fácil, né? O H do decoder e o C do decoder. Na verdade, isso aqui agora nem importa mais. A memória do encoder aqui, tanto faz. Porque agora eu estou interessado no output. Shape do output vai ser batch, len e 2 vezes hidden do encoder. Precisa ser batch, len e hidden do decoder. Então é assim, simplesmente fazer encoder, chamar de encoded, vai ser o self.proj encoded, simplesmente rodar na projeção aqui, encoder outputs. E agora eu já consigo calcular os logits, KEC, roda no decoder, ele recebe primeiro o encoded, depois o x decoder, o h dec e o c igual a c dec. Na verdade não precisa disso aqui, não precisa desse if. Eu calculei os logits. Fácil, hein? O train step muda alguma coisa? Cara, acho que não muda nada, né? Não muda nada. Será que funciona desse jeito? Vamos validar aqui. Vou dar esse cara aqui no source. Lembre que o tokenizer dá pau, né? Então tem que arrumar aqui só. Ficou escrito errado lá na inicialização dele. No super, né? É por isso que eu nunca coloco nada aqui. É desnecessário fazer isso. Aconteceu a mesma coisa no decoder. É só apagar. Ixi, o meu computador ele desliga a GPU para economizar energia. Vamos ver. Opa, tá escrito errado nas quizzes aqui. Ah, agora vem a mágica, né? A gente precisa arrumar, porque é o seguinte, o tamanho do input dele é diferente agora. Esse cara aqui, o input size vai ser um embed size mais hidden size, né? Porque a gente concatena antes de fazer o input aqui, ó, é embed mais hidden size. Aqui, mas tem mais algum lugar para mexer? Vamos ver se ele dá erro. Ele quebrou em mais um lugar aqui. No current logits ele quebrou porque aqui é 2 vezes hidden size, né? Então hidden size vezes 2 aqui na projeção. Agora vai. Funcionou bonitinho, hein? Boa. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos treinar mais um cara daquele, só que essa arquitetura nova agora, para ver o que acontece, tá bom? Então lá no train eu vou importar o meu tension corrector, eu vou copiar esses parâmetros aqui, vou deixar aqui por referência para saber qual que é, vou usar os mesmos parâmetros e vamos treinar esse cara. Opa, esqueci de voltar aqui o source tokenizer. Boa, começou, dá pra ver que demora um pouco mais, né? Porque a gente fez um loop e tudo mais, faz parte. É isso, vamos treinar esse cara e ver se tem alguma diferença, beleza? Já volto. Bom, pessoal, voltei aqui porque deu um pouco de ruim, tá? Eu treinei mais de uma vez e o que eu percebi é que vez ou outra, na verdade, quanto maior agora o modelo, mais fácil disso acontecer, ele tá divergindo no treinamento. Ficou um pouco instável essa multiplicação de matriz. Então a gente tem que corrigir isso. E eu vou aproveitar e já fazer o combo da melhoria, tá bom? Vocês vão ver o que eu quero dizer com isso. Então, para começar, a gente está aqui no modelo. Como a gente não está logando, eu não consigo afirmar com certeza. Mas o que está me parecendo
ainda mais pelo jeito que o modelo fica. Eu não salvei, infelizmente, mas parece que ele desconecta do encoder. Então o modelo passa só a gerar texto sem estar ancorado em nada. Ou seja, o encoder foi pro brejo. Então a interação entre eles provavelmente está gerando gradientes que estão danificando ali o encoder. Ao invés de colocar uma coisinha e testar, e depois colocar outra e testar, eu deixo essa lição de casa para vocês, se vocês quiserem fazer aí. Mas eu vou apelar e vou adicionar já um monte de truques para a gente conseguir garantir que vai ficar estável esse treinamento, tá? Tenho certeza que não vai divergir mais ou vai ficar muito difícil agora de divergir. Primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente vai vir aqui no nosso decoder e vamos criar uma camada de normalização. Ela vai ser uma layer norm e o normalized shape vai ser hidden sizes. O que eu vou fazer? Eu estou simplesmente normalizando o meu vetor de memória. Portanto, quando ele for propagar para trás, eu garanto que ele vai estar minimamente estável, né? Onde é que eu vou colocar isso? Aqui. Então, eu selecionei aqui a minha memória. O que eu vou fazer? Current age igual a self.norm current age. Só isso no meu decoder. Então, agora o meu H está normalizado. Ou seja, vai ficar bem mais estável quando eu multiplicar aqui. Outro cara que eu preciso normalizar para minha multiplicação ficar 100% estável é o encoded. O encoded ele vem lá do encoder, então é mais fácil o corrector normalizar esse cara. Então eu vou colocar aqui um self.norm encoded, vai ser um nn.layerNorm também, do tipo hidden decoder. Porque antes eu projeto, né? Esse cara eu vou até mudar a ordem aqui porque vai ficar na ordem que eles rodam. Eu projeto de 2 hidden encoder para um hidden do decoder, depois eu vou normalizar ele. Onde que eu faço isso? Aqui, no forward. Encoded igual a self.norm encoded, né? E pronto. Garanto que esse cara está normalizado. Quando ele chegar aqui na multiplicação, eles vão ficar mais comportados, multiplicando um pelo outro, né? Agora que as variâncias estão controladas, garanto que isso não vai explodir muito. Vai com certeza ajudar na estabilidade. Próxima coisa que a gente vai fazer é mexer no loop de treinamento. Já que eu vou mexer no loop de treinamento, eu não quero me desfazer desse loop de treinamento básico que a gente tem, que eu acho que ele é uma base bem útil. Então eu vou fazer um novo, eu vou chamar de Train Plus, tá bom? E a gente vai partir do train normal aqui para fazer ele. Primeira mudança básica que a gente vai fazer aqui. Nós vamos fazer um clipping no gradiente. O que isso significa? Depois que a gente fez o backward lá, fez o backpropagation, calculou os gradientes no modelo todo, a gente consegue verificar a norma global desse cara e ajustar para um valor que a gente deseja. Ou seja, eu consigo limitar o valor desse gradiente para que ele não fique muito grande e eu não corra nenhum risco de explosão aí no meio do caminho. Como que a gente faz isso? Logo aqui, ó, depois do backward, ou seja, que os gradientes foram calculados, eu venho com um torch.nn utils clip grad norm. Quais parâmetros? Model.parameters. Só para vocês saberem, né? O gradiente ele fica lá nos parâmetros do modelo, então é daí que ele pega. E o meu max norm, assim, ó, vou pôr 1. Poderia ser maior, tá? O jeito certo de fazer isso aqui seria a gente logar esses gradientes e a gente acompanhar mais ou menos qual o valor que eles estão assumindo durante o treinamento para a gente acertar aqui para o nosso caso. Mas eu vou colocar 1. Eu tenho bastante certeza que vai funcionar. Deveria funcionar. Talvez não seja ótimo, mas vai funcionar. Boa. Uma próxima coisa que vai ajudar o nosso treino a ficar mais estável é a gente usar um novo componente que seria um scheduler de learning rate, né? Um agendador de learning rate. O que ele vai fazer é alterar o nosso learning rate ao longo do tempo. O scheduler que a gente vai implementar é um linear com um warm-up. Isso significa que, no começo do treinamento, durante um determinado número de steps, o nosso learning rate vai partir de 0 ou de um número muito baixo
Quando bater o número de steps que a gente quer, é que ele vai chegar no learning rate que a gente especificou, que no meu caso foi 7 vezes 10 a menos 4, né? Digamos que, sei lá, depois de 1000 steps. Nesse intervalo, ele vai só fazer uma interpolação linear. Depois disso, eu vou fazer um decaimento linear até o final do treino. Então, se eu estou dizendo que, por exemplo, eu vou treinar por 100.000 steps, eu quero que no meu step 100.000, meu learning rate seja muito próximo de zero. Então, eu vou decaindo ele step por step até chegar lá. Tá bom? Vamos lá, vamos implementar esse cara. Então aqui no Source eu vou criar um scheduler.py. A gente só precisa do torch. E ele vai ser uma classe, eu vou chamar de linear warmup scheduler. Ele é do tipo torch.opt.learningRateScheduler.learningRateScheduler. Beleza? Aqui a gente precisa de 3 funções, né? Init, que ele vai ter que ter o self, um optimizer, que ele vai usar para controlar, o warmup, que é justamente essa primeira crescida do learning rate, um max iters, que é a quantidade máxima, né, de steps que a gente vai fazer no nosso treinamento. E eu gosto de pôr um min%, que é tipo assim, cara, qual que é o valor mínimo que eu aceito desse learning rate? Geralmente ele é um float, e sei lá, do tipo 001, alguma coisa assim, né? Ou seja, se o meu learning rate base lá era, sei lá, 1 vezes 10 a menos 3, eu permito que ele chegue até 1 vezes 10 a menos 5 e não baixe além disso. Porque às vezes ele fica muito baixo também, enfim. É o meu gosto, tá? Aí vamos lá. A gente tem as variáveis que eu preciso ter, né? Então self.warmup, max número de iterações vai ser o max iters e o min%. E eu tenho que chamar o construtor dele. Beleza. Aí tem uma função que chama getLearningRate, que é justamente para pegar o fator do learning rate que a gente vai aplicar. O fator vai ser um self.getLearningRateFactor, que a gente já vai implementar. E ele passa qualquer época. Vai ser um self.last epoch. Isso aqui é variável da própria classe base, tá? E aí ele tem que retornar um base learning rate, que também é uma variável que está disponível aqui pra gente, vezes o learning rate factor para cada base learning rate em self.baseLearningRates. Boa. Isso tudo é variável da classe, tá? Para quem quiser entender mais no detalhe aí, um dia eu posso mostrar ou basicamente ler a documentação, mas eu posso explicar no detalhe um dia se quiser. Aí tem o meu getLearningRateFactor, que basicamente vai receber a época que é o número do step, tá? Mas é a nomenclatura que o pessoal colocou. Então, se a época for menor ou igual que o warm-up, ou seja, eu ainda estou aquecendo meu learning rate. Então, eu ainda estou naquele regime. Meu factor vai ser o maior entre época vezes 1.0 dividido pelo warm-up, ou seja, o percentual, né? Ou o meu min%, que é o mínimo que eu permito ali. Se não, aí agora a gente já está na segunda fase, que é o decaimento, né? Então, meu learning rate factor vai ser o max entre época menos warm-up vezes 1.0 dividido pelo self.max meters. Esse 1.0 é só para garantir que os números são floats, tá, gente? Isso não é nada demais. Ou min%. Basicamente isso. E no final a gente dá um return do learning rate factor. Ou seja, eu só estou iterando aqui, na verdade estou interpolando. Aqui no warm-up eu pego o percentual, aqui eu pego o negativo, né? Tipo o complementar, é mais fácil de calcular. Só, é bem simples na real. Eu esqueci que eu vi aqui escurinho o Optimizer eu preciso passar aqui no construtor. E é isso. Por que que isso ajuda? Imagina, um dia eu posso fazer um slide mais bem detalhado para explicar esse tipo de coisa. Mas imagina que no começo do treinamento, quando você acaba de inicializar o modelo inicializa os pesos de forma aleatória, seguindo uma certa distribuição. Por mais controlada que seja essa distribuição, os pesos eles estão bem dispersos, né?
Então, no começo, o que acontece é, pensa nesse warm-up como sendo um que a gente está meio que descobrindo uma direção para onde cada um desses pesos tem que andar. E a gente deixa eles andarem. E como eles andam só um pouquinho, vários deles vão ficar presos em mínimos locais. Só que outros não. Então ele vai meio que se acomodando ao espaço, entendeu? E aí o learning rate vai subindo. Então aos poucos esses caras que estão presos saem, mas outros ficam presos. Então é como se o modelo tivesse realmente de uma forma bem controlada, evoluindo ali no espaço, né, da loss. E aí no final a gente quer ir decaindo o learning rate na segunda fase, justamente para a gente parar tanto essa fase de exploração e começar uma fase de especialização, né? Então, e até porque a gente quer que no final do treinamento o modelo esteja num espaço relativamente estável, né? Então, aos poucos eu vou permitindo ele ficar com alguns pezinhos congelados ali e ir parando em mínimos locais ao longo do caminho, para no final eu ficar com um modelo bem estávelzão. Eu sei que é difícil entender, vocês não estão vendo o que eu estou vendo na minha cabeça quando eu falo essas coisas, mas como eu disse, um dia eu posso fazer um vídeo explicando um pouco mais no detalhe, tem vários conceitos interessantes por trás disso. Se não deu para entender, ou se você nunca viu isso, por enquanto você vai ter que acreditar em... E, pô, por favor, se for uma coisa que interessa vocês e tudo mais, me avisa que eu posso vir explicar um dia de uma forma melhor, tá? Mas, boa, a gente tem esse scheduler. Como que a gente vai usar ele? Lá no nosso Train Plus, a gente vai importar ele, né? Então, from source scheduler, vou importar ele. Aqui, depois que eu crio o meu optimizer, eu vou criar o meu scheduler. E agora a gente tem novos parâmetros para configurar nosso treinamento. Então, eu vou passar meu optimizer para ele. Vou ter meu warm-up aqui. Vamos pensar no que? Uns 2.500, já que a gente vai treinar por 100.000 steps. Vocês podem treinar mais, tá? Eu tô treinando assim por conta do vídeo, do tempo e tudo mais. Mas o que eu gostaria muito é que quem estiver vendo esse vídeo teste outros parâmetros na rede, teste outras configurações de treinamento, sabe? Dá uma brincada para pegar a manha mesmo e sentir aqui o problema e de repente encontrar combinações melhores aqui, chegar num modelo mais legal. Isso é importante porque no próximo vídeo a gente vai avaliar esses modelos que a gente está treinando, tá? Então vamos levantar métrica e tudo mais. E falando em métrica, a gente já vai fazer ela aqui. Já que nós estamos mexendo no loop de treinamento, vamos deixar ele redondo, topzera. Máximo de iterações, tem mais algum parâmetro? Tem o min %. Eu vou deixar bem baixo aqui. E aí a gente precisa passar agora o scheduler para o meu loop de treinamento. E vou substituir agora. O número de épocas vai ser substituído por um max iters ou max steps. E vai ser os mesmos 100k ali, tá bom? Então vamos lá. Agora sim vamos alterar esse cara. Eu vou passar um scheduler aqui. Isso aqui vai ser max steps. Então agora esse época aqui a gente pode pirar e pôr um número gigantesco. Scheduler. Como uso o scheduler? É muito simples, né? É absurdo. Depois que a gente dá o step no optimizer, a gente vem ponto .step também. E aí automaticamente ele atualiza o learning rate. É só isso, é tão simples quanto isso. E agora a gente vai colocar como critério de parada o max steps. Agora tá ficando legal. Então, nosso loop de treinamento agora tá assim, ó, muito estável. Eu acho difícil, a não ser que a gente pire um pouco aqui nos parâmetros, eu acho difícil agora o modelo divergir, tá? A gente só tem dois problemas ainda para resolver. Primeiro é o seguinte, tá bonito, eu tô controlando meu learning rate, eu tô com a loss aqui andando e tudo mais, mas não sei vocês, mas eu tô achando muito ruim ficar vendo a evolução desses indicadores que são tão importantes a gente acompanhar para saber o que está acontecendo só pelo log, né? Fica difícil você ter uma noção de como é que está ao longo do tempo, a validação está melhorando mesmo ou não? Como é que está o treino de maneira geral? Qual que é a média desses valores e tudo mais? Então, a gente precisa melhorar o nosso log. E aí, eu vou usar uma ferramenta que eu gosto de usar, eu acho que é super fácil.
que é o TensorBoard. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para usar ele é dar um pip install TensorBoard. E vamos adicionar ele no requirements aqui. Boa. Agora que eu adicionei ele, agora que eu instalei ele, vamos adicionar ele aqui no treino. Então eu venho aqui, from torch.choose TensorBoard, import summary writer. E aí o meu train, ele vai ter uma variável que precisa logar isso aqui em algum lugar. E aí aqui é que começa a ficar um pouco mais avançada a nossa brincadeira. Vamos começar a criar nomes e salvar esses modelos de uma forma um pouquinho melhor, tá bom? Já que cada um deles vai ter o seu próprio log e tudo mais. Então eu vou vir aqui, vou importar o pathlib também. Vou fazer o seguinte, caramba. Vou criar um model folder aqui. Vou definir uma variável zona models folder e model name. A gente já define isso aqui, tá? Model folder. Vou colocar false, não existe ok. Então se já existir um cara com esse nome, ele vai dar pau, tá? E aí eu vou criar meu writer aqui. Eu vou passar o model folder POSIX. Meu models folder, vou definir aqui em cima. Vai ser igual, vou salvar numa pastinha que vai chamar modelos treinados, tá bom? E eu preciso de um name para o meu modelo, então aqui eu vou passar um model name no meu loop de treinamento. Agora a gente vai poder dar nome para esses caras e a gente vai começar a salvar coisas de verdade. Aí eu criei meu writer, aonde que a gente vai usar ele? Nos nossos logs. Então toda vez que eu logar alguma coisa, eu vou usar o writer. Então aqui a gente estava logando, por exemplo, a loss. Como que eu logo com o writer? Eu vou fazer writer.addScaler. E aí eu preciso passar um nome para isso daqui. Eu vou passar train/loss. Qual é o valor dele? É loss.detach. Qual que é o step? Em que step a gente está? Steps. Só isso. O resto você não precisa mexer agora. E aí eu posso apagar esse print. Olha que beleza. Vou fazer a mesma coisa aqui para o valid. Então eu vou vir com writer.addScaler. Esse aqui é valid loss. Vai ser simplesmente valid loss. Não precisa fazer detach nem nada. E não pode esquecer do global step, que isso é importante. Senão ele vai sobrescrever as coisas. Pronto, já estamos logando de um jeito top que vocês nem imaginam, tá? Eu já vou mostrar como é que fica. Deixa eu ver se precisa de mais alguma coisa. Tá, quando a gente for salvar o nosso modelo, agora eu tenho uma pastinha para salvar ele. Então eu vou salvar... Primeiro eu vou mudar esse nome aqui. E segundo que eu vou fazer assim, model... Eu acho que é model path o nome? Model folder. Folder.s POSIX mais... E bota uma barra aqui. Olha só que beleza. E tem uma outra coisa que a gente precisa fazer aqui, que é... A gente só está salvando o nosso modelo quando ele bate a melhor métrica. E isso é... Tá? Mas, por algum motivo, a gente pode querer salvar a última versão também. Imagina que a gente quer continuar o treinamento ou alguma coisa assim, né? Então eu vou salvar também uma outra versão. Ou seja, toda vez que ele rodar a validação, eu vou salvar o modelo. Só que eu vou salvar como com o nome last. E depois eu vou checar todo o lance da validação. Então salvo por métrica, tá bom? Com nomes diferentes para eu conseguir diferenciar. Que mais? Só isso. Faltou atualizar aqui agora. Então, model name. Vou colocar um nome pequeno com 128 de embedded in, 256 e uma layer. Sei lá, eu gosto de pôr uns nomes meio malucos assim para eu lembrar os parâmetros. Quando eu não estou salvando os parâmetros junto, né? A gente não está salvando os parâmetros junto com o modelo. Isso. Vou trocar aqui para pequeno para a gente fazer um teste, só para ver que isso aqui funciona. Vamos ver se isso vai rodar. Train plus. Opa, faltou pôr uma vírgula aqui. Ah, pera, faltou uma coisa. Como eu tirei agora esses logs todos, na verdade assim, ó, esse a cada 100 agora vai ficar muita coisa. Então eu vou pôr, sei lá, a cada 25 o log. A validação eu ainda vou deixar a cada 1000. E agora a gente vai perder total, tipo, eu não vou saber exatamente o que está acontecendo aqui. Então, para a gente poder acompanhar, vamos pôr um TQDMzinho aqui. A volta do TQDM agora. Boa, agora sim. Vou até limpar aqui. Começar. Deixa eu ver se ele criou a nossa pastinha que eu queria que ele criasse. Criou, ó, modelos treinados, já está com o arquivo de log lá. Mas ele deu uma travada, esse pá, deu ruim.
A nossa base é tão grande que ó, tem 910 mil bets e a gente vai treinar só em 100 mil. Mas eu acho que deu algum pau, porque ele tá paradão. Ah, tá rodando agora. Olha lá, tá voando. Pra gente conseguir ver o que tá sendo logado, tem que abrir um novo terminal e inicializar o TensorBoard. Falar pra ele qual que é a pastinha, tem modelos treinados aqui. Ele vai subir um servidorzinho e a gente vai acessar pelo browser. Eu vou acessar pelo Edge só porque eu não quero ferrar aqui com o meu Chrome, tá? Que vai ficar muito pesado. Então vamos lá, localhost 2.6006. Olha lá, garoto. Tira isso daqui, ignora outliers. E eu gosto de tirar o smoothing, tá? Então, ó. Aqui já tem a nossa curvinha, nossa loss de treinamento. A gente pode pôr aqui para ele atualizar sozinho a cada 30 segundos, por exemplo. Ou a gente pode clicar aqui, ó, no atualizar. Quando ele não coloca assim sozinho, não arruma a escala ali, é só dar um atualizar que na próxima ele vai ver. Vamos testar. Tá vendo? Ele já reescala aqui o gráfico pra gente. Tipo assim, dá para fazer uma média mais, né, smooth, uma média ponderada assim, uma média móvel janelada, mas não. Eu gosto de ver ela pura mesmo. E ela tá caindo bem, mas tá faltando a gente ver uma coisa aqui. Eu esqueci. Então, vamos parar o treinamento e vamos lá pôr essa coisa que falta. Que coisa que falta? Que a gente tá mexendo e seria bom a gente ver se tá funcionando ou não. Nosso learning rate, né? Então, vamos logar o learning rate também. Toda vez que eu for logar aqui, vou logar o learning rate. Como que a gente vai pegar ele? A gente pode pegar ele pelo scheduler, só fazer um get last learning rate. É uma função, pegar o valor zero aqui porque ele volta num formato de lista. Boa. Para recomeçar o treinamento, se a gente não mudar o nome agora, vai dar pau lá por conta da criação da pastinha. Como eu só tenho um modelo, eu vou vir aqui e vou deletar ela, tá? E vamos começar de novo. Boa, já começou de novo aqui. Agora que eu vi que eu esqueci de ajustar o learning rate, que é o modelo menor, dá para pôr um learning rate maior, mas tudo bem. Vamos ver se o TensorBoard vai atualizar sozinho. Deixa ele quebrou. Ah, eu parei ele, né? Vou dar de novo. Ó, agora já apareceu o nosso learning rate, ó. Fazendo o warm-up dele certinho. Embaixo, nossa loss de treinamento. E é legal, ó, que dá pra ver os steps, dá pra ver o valor, o tempo relativo, então quanto tempo já passou do treinamento. Isso aqui, enquanto ele roda esse comecinho pra gente validar aí essas coisas, tem uma última coisa que a gente precisa fazer aqui. A nossa validação não tá legal, porque para essa task, a probabilidade, né, a entropia cruzada que a gente está usando aqui como métrica de validação, não é a melhor. Já que a gente está fazendo argmax e nós estamos testando em cima da geração do texto propriamente dito, né, depois eu quero ver se eu estou errando a palavra quando eu estou escrevendo, se eu estou errando a frase inteira, quantas palavras eu estou errando, quantos caracteres eu estou errando. Isso que eu quero medir, né? Isso que é uma loja de validação para a gente saber se o nosso modelo realmente está ficando melhor. Então está faltando a gente fazer isso. Para fazer isso, a gente precisa implementar essas funções que calculam, né, essas métricas. Nós vamos calcular duas métricas. Uma que chama Word Error Rate, que é justamente quantas palavras estão escritas de forma errada, tipo, não estão batendo com o meu target. E a outra é o Character Error Rate, né? CER, que é troca de caractere daí. Então, quais caracteres ou quantos caracteres, ou qual o percentual de caracteres que estão errados, né? Não estão batendo com a minha referência. Para calcular isso, o que a gente faz é uma espécie de distância de Levenshtein, tá? Normalizada pelo tamanho da referência. Vamos implementar esse camarada aqui. Eu vou criar um evaluate.py. Vou importar import torch, import tokenizer, source.model, import. Será que precisa importar o modelo? Eu acho que nem o tokenizer na real. Vamos ver, porque eu quero def. Eu preciso. Vamos criar a função direta. Então eu vou calcular o word error rate, tá? Word. Então a gente tem o gerado e a gente tem a nossa referência, tá bom? E ele tem que retornar um float. Vamos lá. A gente pode até colocar aqui, né? Nossa, por que ele fez isso? Sai fora. Calcula o word error rate da string gerada com base na referência. Então, a gente precisa
das palavras. Na verdade, eu vou fazer um strip antes. Peguei as palavras geradas e a referência. Se a gente não tiver, na verdade, eu vou fazer em cima da referência. Aí tem um jeito de Dynamic Programming aqui, uma forma de implementar o cálculo que eu não vou explicar no detalhe, tá? Mas é basicamente a distância de Levenshtein, então poderia usar uma biblioteca também, mas tamo aí, né? Eu implementei aqui, a gente usa uma matriz para ajudar a gente no cálculo. Basicamente o que a gente está medindo é a distância de Levenshtein, então eu vou ver quantas deleções, inserções ou substituições eu preciso fazer para transformar uma string em outra. E eu vou usar esse score normalizado pelo tamanho aqui da referência como a minha métrica, tá bom? Então, não é uma métrica que vai de 0 a 1, ela pode passar de 1 se estiver bem errado, mas esse é o word error rate. Uma coisa que está faltando é que o ideal seria a gente dar uma normalizada nas strings, tá? Então, vou chamar um normalize for word error rate, porque como eu estou simplesmente fazendo um split, pode ser que aqui apareça coisa com ponto, entendeu? Então a gente vai tirar, vai dar uma limpada, vai deixar só coisas escritas mesmo. Pronto, fiz a funçãozinha de normalização aqui. Eu vou fazer um lower também, isso aqui tá um pouco errado, tá? Mas depois eu penso se eu vou manter isso. E aí aqui fica fácil. Como eu já faço o strip ali, eu posso fazer assim. Normalize forward. E aqui dentro eu passo, né? Um vai ser o gen e o de baixo vai ser o ref. Não sei o que aconteceu aqui não. Pronto. Agora ela está completa. Vamos rapidamente fazer a mesma coisa para o Character Error Rate, tá? Então também vou normalizar e fazer a função que calcula. É a mesma métrica, só que agora por caractere. Pronto. Ela é toda igual, só muda o começo, né? Perfeito. Agora que eu tenho essas duas métricas, a gente pode alterar. Eu não precisei nem do torch. A gente pode alterar nosso loop de validação para calcular essas métricas. Então ele vai fazer a geração, vai calcular a métrica e a gente vai usar ela como... Vamos logar ela. Vamos usar ela como referência agora para saber se o modelo melhorou ou não, tá bom? Antes disso, só vamos dar uma olhada aqui como que está nosso treinamento. Então vamos atualizar. Ó, tá na fase de decaimento lá do learning rate. Vê que apareceu a métrica de valide aqui, ó, caindo. A gente acabou não arrumando, né, essa métrica que está descasada aqui por conta do ignore index, mas vocês veem que, meu, é muito melhor acompanhar o treinamento desse jeito, né? Dá para ter uma bela noção e que bela curva, né? Caraca. Mas boa, vamos lá fazer o que a gente tinha que fazer, que é colocar a métrica nova agora para trabalhar aqui no nosso loop. Vou criar uma outra função diferente para a gente não perder aquela lá. Chamar de valide server. Aqui eu preciso só do data frame, não vou usar o data loader mais, tá? Fica mais fácil. A função generate já atua diretamente no texto, né? Então... E é o seguinte, esse cara eu vou rodar só em 500, tá? Porque como a gente vai fazer geração, e a geração pode demorar um pouquinho, então vai ficar pesado ter que gerar os 1500, que é o tamanho do dataset de validação inteiro. Então vou gerar só um pouco. Vou até colocar aqui, limita, para não demorar muito. Eu nem lembro qual que é o nome que tá. Cadê o nosso dataset? Augmented. Então peguei os textos, vou fazer o seguinte, generated igual a generate, passar o model, augmented ref. Preciso de um tokenizer. Eu vou definir um tokenizer global aqui, hein? O maxlen foi definido só no global lá. Vou pôr na mão mesmo, infelizmente. Calculo ser usando generated e o target, coloca na lista. Caramba, o que mais? É só isso. E no final a gente retorna os dois, ser valid e o were valid. Beleza? Então estou iterando o nosso dataset, gero as frases de fato com o modelo. Tá faltando... Não, é isso aqui mesmo. Tá tudo certo. Aí o que a gente tem que mudar aqui. Eu posso continuar calculando a loja de validação normal, que eu acho que é até um pouco saudável, e vou logar ela. Model valide data frame é o seguinte: do data loader é o objeto dataset e eu consigo pegar os meus dados. Chama dados, né, no dataset. Sim. Então é isso. Agora a gente vai logar tudo isso. For were. Eu vou criar uma métrica que é combinada, que vai ser o meu ser mais were. Vou colocar ela também. Vai salvar tudo. E aí, o que eu vou usar como referência aqui vai ser esse combinado.
tá bom? E é só isso. Nosso cara tava treinando lá ainda, mas eu vou parar ele agora. Para ficar excelente, vamos arrumar logo esse último cara aqui também, que é simplesmente ignorar quem tem o índice do pad token. Posso até pegar aqui o pad token. É o seguinte, calculou as losses ali. Antes de adicionar, eu vou criar uma máscara, que eu vou pegar só o meu target, que é o segundo cara. Não, que na verdade é o último, né? Quer dizer, isso aqui é diferente do pad token. E aí na loja eu vou pegar só todo mundo que é diferente do pad token. Só passar assim. Tão simples quanto. Agora a gente consegue consertar a valid loss. Ela vai funcionar lindamente, tá bom? Agora sim, eu vou acertar meu learning rate aqui agora. E eu espero que essa vai ser a última reinicialização desse modelo. A gente podendo ver, inclusive, as novas losses acontecendo. Bora ver. Começou. Vamos esperar ele chegar na validação para ver essas métricas como elas vão ficar, né? Gente, ele quebrou porque eu esqueci de arrumar a função de geração para esse novo modelo de atenção. Vamos fazer uma nova só para ele. A gente tem o generate, vamos colocar, sei lá, vou chamar de ATT generate? Não. E agora, que nome que eu dou? With attention, tá bom. A diferença é a seguinte, agora a gente quer o encoded, não mais as memórias. As memórias a gente vai inicializar como none. A parte da projeção a gente faz assim, ó. E depois a gente ainda faz encoded igual a model.norm. É o quê? Norm encoded. Tem que normalizar ainda depois, né? Beleza. E aí o decoder, a gente for rodar ele tem que receber agora os dois. Então ele vai receber o encoded e o input tokens, bem como o H e o C. Perfeito. Eu acho que é isso. Vamos ver. Bom, é isso aí, pessoal. Scripts corrigidos. O modelo está treinando aqui, como vocês podem ver. Escrevendo certinho. Depois vocês podem dar uma olhada aqui mais no detalhe. Como sempre, o código todo está no GitHub. O link para o repo no Git está aqui na descrição do vídeo. Então, olhem lá, clonem, rodem, testem, criem os modelos. Como eu disse, no próximo vídeo a gente vai avaliar eles, vamos rodar numa base de teste mesmo, pegar métrica, ver se a gente consegue melhorar a inferência de alguma forma. Vai ser bem legal. E, bom, o modelo está aprendendo aqui, ó, a escrever direito, escrever melhor, o treinamento está indo. De repente, no final aqui eu mostro mais ou menos a carinha da curva de treino para vocês. Mas métricas boas, tanto o Character Error Rate tem que ficar abaixo de 0,1, talvez na ordem de 0,05, alguma coisa assim. E o Word Error Rate, assim, 0,1 é muito bom. Então, só para vocês terem uma ideia aí do que são métricas legais, tá? Bem boas. Mas é isso, tô ficando por aqui. A gente se vê no próximo com mais evoluções aqui nesse projeto. Já estamos chegando no final, beleza? Valeu, até a próxima.